Mas a gente fala agora do mercado do Vasco, que está se movimentando demais nessa janela. Fala, torcedor do Vasco, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no canal. Mercado movimentadíssimo. Já vou deixando aos créditos ao canal ESPN e programa Sport Center, trazendo informação atualizada para você hoje do Vasco. Duas novas contratações de peso para movimentar o meia, movimentar o ataque. Dois meias atacantes. Cara, é notícia. Já vou pedindo para você ainda que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, deixa o seu like e o seu comentário também. E acione as suas notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica atualizado de tudo que está acontecendo aí com o Vasco. Então já bora ao conteúdo que acompanha até o final da matéria, que vocês vão ficar chocados, beleza? Fiquem com Deus aí e acompanhem até o final, valeu? Mostra então o Juan Esforza, os números dele, 43 jogos na temporada com 3 gols e 1 assistência, e ele foi 40 vezes titular, é isso, né? E aí a gente mostra como ele é importante para o News Old Boys. E a gente mostra também os números do Cuéllar, 23 jogos na temporada, ele fez 1 gol. Aí esses números são importantes também. 7 amarelos e 1 vermelho, tá? Tomou 7 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Vamos falar então desses jogadores que são importantes para o Vasco nessa temporada, mas se fosse focar, focaria mais em quem, Donan? Eu acho que uma solução mesmo seria o Cuéllar. Acho que é um cara mais testado, conhece muito o Ramon Dias, era importantíssimo no Al-Hilal, né? Seria um primeiro homem de meio campo, que é uma grande carência do Vasco hoje. O Zé Gabriel até evoluiu muito com o Ramon Dias em 2023, foi um cara importante, mas acho que o Vasco precisa dar um salto nessa temporada. O Cuéllar seria uma grande contratação. Cuéllar que é sonho antigo já, né, do Sim. Vasco, é algo que já principalmente já tá depois que o Ramon chegou, né? Ele é um objetivo mesmo para solucionar esse problema, porque é um cara que tem capacidade de marcação, tem um bom passe ali para iniciar jogadas, acho que é um cara que equilibra time. Agora, a negociação que está mais avançada é um movimento, ao meu ver, muito interessante do Vasco, do Esforza. Tive ótimas referências do jogador que já com 21 anos, ele é capitão do News e é capitão da seleção argentina, inclusive que vai disputar o pré-olímpico. E é um jogador que o mercado europeu já olha com muito carinho, porque ele tem ótimos números na parte defensiva, ele consegue ser um cara dominante nesse momento também de marcação. Também é um camisa 5, mas pode ser um segundo volante também. E é um cara que tem uma técnica com a perna canhota, bons lançamentos, bom passe. É um movimento assim de um jogador que pode dar um retorno técnico imediato, ainda mais com uma comissão técnica argentina, e um cara que pode dar um retorno financeiro, né? E quando você fala de SAF, quando você fala de 777, isso é inegociável. Esse tipo de movimento vai acontecer porque é uma empresa quer ter lucro e aí vai negociar jogadores, vai tentar comprar jogadores mais jovens para que consiga vender lá na frente, né? 21 anos, 19 milhões, é muito dinheiro mesmo para o jogador. Vou fazer aquela pergunta que você faria, Gustavo Zupac. O Esforza vale o esforço? É um cara que vai agregar, se contratado for, ao meio-campo do Vasco, pela carência, pela característica e pelo perfil, né? Acho que essa é uma tendência, a observação de jovens valores na América do Sul é uma tendência. E o News era um time que tinha alguns valores individuais, poucos, mas era um time que não jogava bem coletivamente. E o Esforza era um jogador de destaque nessa função de cabeça de área. Era um time que geralmente jogava num 4-1, 4-1 ou no 4-3-3, e ele quase sempre era a base desse meio campo de marcação. Então, embora o Cuéllar seja, aos olhos do vascaíno, uma certeza maior sobre o que esperar, sobre o que ele pode entregar, o Esforza é uma observação que faz todo sentido, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de investimento também, né? Então, além, também não trabalhou com o Ramon Dias, mas certamente o Ramon conhece muito bem o mercado argentino e ele é um menino que se desenvolveu. A gente pôde ver, o Nils esteve na Copa Sul-Americana passada no grupo do Santos, na fase de grupo, e no mata-mata enfrentou o Corinthians, foi eliminado. Ele fez gol com o Santos até. Fez, a gente viu agora na Vila Belmiro. Então, a gente pôde ver de perto. É uma boa observação e acho que encaixa com o meio-campo do Vasco, né? O Vasco reforçou a defesa, o Vasco está tentando reforçar mais o seu ataque
tem na figura do Payet uma esperança no meio campo, mas tem na função do camisa 5 e no camisa 8 buscar um pouco mais de certeza. Sim. O Praxedes vai ser essa certeza, o Paulinho vai conseguir render o que rendeu no momento em que ele chegou e que de fato ele encantou dentro do anonimato dele, depois teve uma queda, mas a função de primeiro volante é algo que o Vasco tem que resolver. E acho o Sforza um nome bastante viável, bastante interessante. Só uma informação, né? O Vasco ele mapeou até a questão emocional e psicológica do Sforza, porque você teve uma negociação no ano passado, que foi a principal contratação do Vasco, que foi a do Orelhano, que era um jogador que sempre apresentou muita qualidade técnica, mas quando chegou no Brasil, muito tímido, questão emocional acabou ficando complicado de você administrar. Tem jogador que ele consegue render de imediato. Sim. Tem outros que não conseguem se adaptar. Tanto que o Orelhano pediu para sair do Vasco. Provavelmente até voltando para o futebol argentino. Então, ali não mapearam muito bem uma questão psicológica que poderia dificultar uma adaptação do atleta. O Sforza é um cara que teve o check que passou. Que ele tem uma força mental e já é um cara, mesmo muito jovem, que é um líder. De um clube tradicionalíssimo na Argentina e de seleção de base, né? Sempre foi um capitão. Então, isso também é algo que os clubes brasileiros, eu acho que tem que fazer. Claro. Né? Analisar, mapear também essa questão psicológica para o atleta, né, ter uma adaptação melhor. Ô, Dona, e o mercado do Vasco é algo que te chama a atenção? Tá gostando desses primeiros movimentos do Matos? Eu acho que o Vasco precisa qualificar mais seu ataque, né? Porque a gente está falando de um Vasco que está perdendo o Gabriel Peck e o Vasco tinha uma grande dependência em Peck e Verratti. O Verratti, eu acho que é um cara que o Vasco está muito bem servido ali como camisa 9. Mas no lado do campo, são muitos jogadores que oscilam. Você tem o Peck indo para o LA Galaxy, né? Você tem o Orelhano provavelmente também saindo. Nem no Uruguai ele está treinando com o time que vai iniciar o Campeonato Carioca, assim como o Manu Capasso. E está chegando o Adson. E o David que veio também. O David. Eu acho que o David é um cara mais de composição de elenco. Né? Vinha sendo assim nos times, né? que ele passou, foi assim no São Paulo. Né? O Adson, eu acho que é um jogador que pode ser útil, eu gosto do Adson, apesar de ser um jogador que oscila naturalmente, mas é um bom jogador. O Vasco precisa de solução. Acho que, assim, quando você fala do meio para frente, é contar com o Payet, contar com o Verratti, mas acho que não pode parar por aí. O Vasco precisa contratar mais jogadores de lado de campo, na minha visão. É exigente o Donan. Olha, vamos... E sobre esse jogo treino, o Vasco venceu por 4-0, o Payet fez um dos gols, o Ryan fez 2, se eu não me engano. E um foi do Rojas, que é outro reforço para essa temporada, inclusive foi titular nesse time aí contra a seleção de Maldonado, jogando pelo lado direito. Mesmo o Vasco tendo o Paulo Henrique e o Pumita, o titular foi o Rojas, porque o Ramon Dias gosta dessa contenção maior nesse zagueiro pelo lado direito, ele joga como lateral também. E é um cara também muito importante na bola aérea. Então a gente pôde ver nessa partida que ele fez um gol de cabeça. É um novo Vasco, tá? É um novo Vasco. E com o Payet jogando do lado esquerdo, tá? Não foi titular nesse time, mas é ponta esquerda. Tanto é que vocês podem ver, ele participou de 2 gols. Um pelo lado direito assistindo ao Ryan e um depois ele matando no peito e fazendo o gol. O Pedrosa trouxe um número no ano passado em relação a quantos pontos o Payet entregou para o Vasco, mesmo não sendo um titular absoluto. Não por não ter capacidade técnica, mas muitas vezes por questões físicas. E aí o homem esse ano começar voando assim, fisicamente, a gente entendeu que o Dimitri Payet ele entregou suas férias para sua condição física, o Venê. Acho que todo atleta deveria pensar dessa maneira. A gente está vivendo um novo mundo no futebol. Antigamente, anos 90, por exemplo, a parte física não era tão exigida nas partidas. Hoje a gente vê um atleta percorrendo 10 quilômetros, 12 quilômetros, e a parte física é muito exigida. Eu acho que todo atleta deveria ter essa preocupação. Não só no Vasco, a gente viu também no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, os atletas se preocupando mesmo durante as férias com a parte física. E a gente pôde ver um Payet numa versão 2024, obviamente, muito melhor. Claro que você tem que também analisar ritmo de jogo, isso conta, mas fisicamente falando, pelo menos a gente olhando as imagens e as fotos, ele está visivelmente melhor. E a tendência é que dentro de campo ele consiga entregar mais do que ele entregou em 2023. Agora tem drone do Pedrosa, barulho de drone é dele, tá, gente? É dele. Se tem gente falando aí que não é dele, é dele. O drone é do Pedrosa. Quer dizer que o Vasco está negociando com o volante Cuejá? É aquele que tem tatuagem do Flamengo, esse? Esse mesmo, Fernanda Maia. Ele já esteve aqui no futebol brasileiro, fez uma boa passagem, inclusive, pelo Flamengo. Depois, ele foi para o Al Hilal justamente trabalhar com o Ramon Dias e enfrentou o Flamengo na semifinal do Mundial, venceu o Flamengo naquela
naquele momento e é um jogador muito importante. E essa questão da tatuagem, para ser muito honesto, Fernanda, eu só quero o meu volante, entendeu? Eu também acho Eu isso. não tô nem ligando contigo. para se ele tem tatuagem do Flamengo ou não. É um grande jogador, eu acho que ele levaria ao patamar do Vasco da Gama. E a informação que a gente deu com exclusividade lá na sexta-feira. Ah, na sexta? Na sexta-feira. Qual foi o dia para negócio de número? Sexta-feira, dia 18 horas, a gente deu Sim. Eita, essa notícia. lá ele? É. Às 18 em ponto, Pedro? Ele tá assim agora, é? Tudo bem, ué. E aí a situação é a seguinte, é um jogador que, como eu falei, trabalhou com o Ramon Dias, ele está disposto a voltar ao futebol brasileiro, está disposto a jogar no Vasco da Gama, inclusive aceita até uma redução salarial em relação ao que ele ganha lá no Al-Shabaab do mundo árabe também. É um jogador que foi contratado há pouco tempo pelo Al-Shabaab, numa operação aí de cerca de 1,5 milhão de euros, e o Vasco teria que fazer uma compra desse valor também aproximado. Só que o ponto é o seguinte, o mais legal disso é que ele quer vir, já foi convencido, Alexandre Matos quer, Lúcio Barbosa quer, comissão técnica já aprovou também, só que depende do crivo da 777. E é aí que emperra, e é aí que as coisas ficam difíceis, por quê? Como o Vasco fez uma segunda janela no ano passado, onde teve que buscar jogadores acima de 30 anos, e a maioria dos jogadores que chegaram são acima de 30 anos, eles entendem que esse elenco já está maduro, já tem uma média de idade muito alta. E a gente sabe que uma política da empresa, desde que ela entrou, é contratar jogadores que são promissores para eles poderem desempenhar em campo e aí sim acontecer uma venda. Que é uma política de muitos clubes, não é algo, 777 está fazendo isso. Isso não é algo espantoso no futebol. Ao mesmo tempo, eu entendo que se eles não ouvirem um pouco da comissão técnica, que quer muito o jogador, que entende que esse cara seria o cara para ser titular da camisa 5, eu acho que o Vasco pode de novo passar dificuldades como passou no início de 2023, por falta de entendimento técnico. Às vezes você contrata um cara que não tem poder de revenda, mas ele te entrega em campo. E quando ele te entrega em campo, Fernanda, você tem condições de competir em alto nível, ganhar títulos e também ser rentável. O Coedjar para o Vasco seria esse jogador. Eu lamento muito, mas eles estão tentando, estão brigando para que esse crivo da 777 aconteça e o investimento também aconteça. Essa é a informação. Não tem nada além. Fala, torcida vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no canal. Venho trazendo mais uma informação. Tudo que é informação a gente vem trazendo para vocês. Destaque da base do Vasco, sobe e deve jogar o Carioca. Vocês sabem quem é esse jogador? Eu tô falando dele mesmo, o volante Lucas Eduardo. Ele se destacou nos jogos da categoria de base. Infelizmente ali o sub-20 já saiu da copinha. Então ele já se destacou nos jogos e está treinando com o elenco profissional e deve participar dos primeiros jogos do Campeonato Carioca. O jogador estava disputando a copinha, mas a equipe já foi eliminada da competição, então ele já foi pro CT já treinar com um elenco que vai estrear no Carioca. Além dele, os laterais Paulinhos e o Leandrinho também já estão treinando com o grupo visando o estadual e pode formar a dupla titular na lateral nas partidas ainda. Pelos primeiros jogos do Carioca. Quem vai jogar vai ser a garotada, quem não foi lá para pré-temporada lá no Uruguai. O elenco está lá em Punta del Este, lá no Uruguai, e está realizando a pré-temporada lá, que vai ser quinta-feira, dia 18 às 19h30 em São Januário, contra o Boa Vista, que já estreia no Carioca. E além das crias da colina, nomes como Capasso, De Luca e Lucas Orediano estão à disposição da equipe, que está comandada pelo técnico William Batista, já que Ramon está lá com o elenco principal, com o time principal lá no Uruguai. Fica a responsabilidade com William Batista e os primeiros jogos do Carioca, comandando o Vasco da Gama. Então aí, pessoal, aí já me dizem aí nos comentários se vocês conhecem o cria aí, o volante Lucas Eduardo. Já viu alguns jogos ele atuando. Temos
alguns jogadores, o Natan, por exemplo, que viajou lá para o Uruguai, está no Uruguai e marcou 2 gols contra lá, que meteu 4-0. Quem fez 2 gols foi o cria, o da base, Natan, um de Payet, outro do zagueiro que está jogando na lateral, o Robert Rojas, que também vai vir aí uma nova posição. Não sabemos ainda como o Ramon Dias vai usar o seu time principal ainda, mas temos aí essas informações para vocês. É isso que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima notícia.